tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Prezados irmãos, é muita alegria de nós estarmos aqui nesta hora para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós estaremos prosseguindo com aquelas instruções que Jesus passou para os 12, depois de separá-los, de escolhê-los para que eles pudessem realizar a obra. E estas instruções são muito importantes, interessantes, embora que algumas das coisas que são mencionadas aqui tenham a ver com aquilo que era uma prática dos israelitas daquela época, e nós também temos o desafio de tentar particularizar essa mensagem e mostrando como ela tem valor ainda nos dias de hoje. Nós vamos pensar que, lembrando que a palavra de Deus foi escrita não para um determinado tempo só, mas tem alcance até a volta de Jesus. E então nós temos a considerar esse fato. Nós vamos lembrar nas nossas orações daqueles que estão enfermos, vamos lembrar da Igreja Batista do Calvário com suas dificuldades, seus problemas, seus membros que estão enfermos e outros que estão se recuperando. Nós mencionamos nomes na última vez e lembramos que mencionamos a irmã Marília e ela já voltou para casa e isso é alegria para seu esposo, seus familiares. Nós também temos alegria por isso e nós queremos também lembrar de continuar orando pelo país, pelos problemas que assolam a nossa nação, para que Deus esteja no controle de tudo e Ele, que é o Senhor de tudo, seja também o Senhor do nosso país. Vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante, depois faremos a leitura do texto lá de Mateus capítulo 10, do verso 16 até o verso 25. Então, oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque grande é o Teu amor para conosco e grande é a Tua preocupação para que nós não estejamos sozinhos, mas enviando o Teu Santo Espírito para habitar em nós, dando-nos a Tua palavra. Nós temos sido assistidos por Ti, Senhor, todos os dias de nossas vidas, para que até aquele dia que Jesus há de voltar, nós não nos sintamos que estamos abandonados, mas pelo contrário, a presença constante do Teu Santo Espírito conosco, a Tua palavra preciosa, nos desafie a viver uma vida de glorificação ao Teu nome santo. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A leitura que vamos fazer desse texto é Mateus capítulo 10, do verso 16 até o verso 25, diz assim: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos.
Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Quando entregarem vocês, não se preocupem como que hão de falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Orando, porém, quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos fazer a meditação nesta hora e quando Jesus separou os 12, os enviou, deu instruções. Já vimos parte das instruções e agora vemos essas. E Jesus ele sabia que a missão dele, que eles teriam que cumprir, não seria uma missão fácil. E ele sabia que não podia enviá-los sem que tivessem a preparação para esse fim. E essa preparação veio com essas palavras e há outras também no curso da palavra de Deus. Nós observamos o cuidado de Deus com seus discípulos. E então, nessa hora em que ele lhes deu essas orientações, eles teriam que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é uma coisa logo na introdução dessa parte. Ele disse: eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Eram assim os daquela época, como lobos, querendo devorar, querendo destruir. Mas ele sabia que, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, eles não estariam perdidos, estariam amparados e teriam a palavra certa, na hora certa, para alcançar aqueles corações. Então ele disse que, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, não somente aos israelitas, mas também aos que não eram israelitas. Seriam testemunha perante essas autoridades. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ou como vocês irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Então, note bem, não é você mesmo que está falando, mas a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que está em vocês, que fala por meio de vocês. É verdade que essa ação do Espírito Santo de Deus em nós começa pela nossa aproximação com a palavra de Deus. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, melhor preparados estamos para poder falar ao mundo daquilo que Jesus veio fazer. Então nós temos que ter a palavra em nossos corações e ter a disposição de falar segundo o que a palavra de Deus nos diz, segundo a ação do Espírito Santo de Deus. E ele menciona o conflito que haverá na casa, nas famílias. Porque um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão, e todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então ele disse: isso vai acontecer. Dentro de uma família haverá divergências, por causa do nome de Jesus. E então vocês terão conflitos, problemas, e esses serão odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Jesus que nos diz isso. Até o momento do fim, nós seremos salvos. E a menção nesse texto é que quando nós estivermos sendo perseguidos numa cidade, devemos fugir para outra. Porque, em verdade, ele nos diz
que nós não teremos percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Isso ele fala agora que um dia Jesus há de voltar. E nós todos devemos estar preparados por essa volta. E devemos estar prontos para receber o Senhor Jesus de volta. E nesse instante ele fala que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ser como aos discípulos, basta ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Se eles perseguiram a Jesus, vão perseguir vocês também. Vão nos perseguir também. Devemos estar preparados para isso. E nós não estamos indo para uma festa, nós estamos indo para um combate, para uma batalha. Batalha essa espiritual, em que nós temos que transmitir a palavra e ser firmes, estar firmes naquilo que nós pregamos. Não apenas para anunciar o Evangelho, mas preparados para, se for necessário, enfrentar os obstáculos, as provocações, a intimidação que vem do inimigo para nos deixar abatidos, desanimados. Jesus enviou seus discípulos, mas capacitou-os. A capacidade vem em parte da instrução que ele dá, como nesse texto que nós lemos, mas em parte pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, que através desta palavra, então o Espírito Santo vai trabalhar em nossos corações, para que nós sejamos fiéis e servos dedicados até a volta de Jesus. Prossigam nessa missão. Não desanimem. Vão adiante. Jesus quer isso e quer que vocês estejam submissos à autoridade dele, submissos à palavra que ele nos deixou. Nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai, nesse instante. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que lemos e meditamos. Sabemos, Senhor, que nós estamos nesse mundo enfrentando muitos obstáculos, muitos problemas, mas o Senhor está conosco. E esse Senhor que está conosco é quem nos chamou e também nos orienta, nos prepara para que nós estejamos prontos para poder falar de Jesus por toda parte onde andarmos. Pedimos, Senhor, que estejamos assim capacitados pelo Espírito Santo de Deus, possamos assim estar firmes na palavra para compartilhar essa palavra por toda parte por onde passarmos. Abençoa as igrejas que estão recebendo a tua palavra. Abençoa os teus servos que estão transmitindo essa palavra com fidelidade, que estão observando teus ensinos e estão anunciando a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos guardes, tu nos abençoes e tu nos protejas até aquele dia em que o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, há de voltar para o estabelecimento definitivo do seu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje para todo sempre. Amém.